Oi pessoal, meu nome é Vinícius, eu sou monitor de anatomia médica pela PUC Paraná e sob a orientação do professor Geraldo Sebem, eu vou falar um pouco sobre a anatomia dos músculos do antebraço. Nesse vídeo, eu vou começar falando sobre os músculos flexores, primeiro sobre a camada superficial, logo sobre a camada profunda, depois sobre o túnel do carpo, logo sobre os músculos extensores e por último vou falar um pouco sobre a correlação clínica, especialmente das lesões nervosas que acometem os músculos do antebraço. Os músculos flexores se encontram no compartimento anterior do antebraço. Primeiro vou começar falando sobre os flexores do carpo. Eles se originam aqui do epicôndilo medial e vão até o carpo. Eles são o flexor ulnar do carpo, aqui, e o flexor radial do carpo. Entre eles, temos também o palmar longo, que é uma variação anatômica, ou seja, não todo mundo tem. Aqui podemos ver melhor no desenho do Netter o flexor ulnar do carpo, flexor radial do carpo, aqui, e o palmar longo, aqui, com o tendão bem comprido. Logo, na camada mais profunda, teremos o flexor superficial dos dedos, que está aqui. Ele flete a região mais proximal das falanges. Aqui nessa imagem podemos ver melhor o flexor superficial dos dedos. Ele só pode ser visto seccionando os flexores do carpo, certo? A gente tirou o flexor ulnar do carpo, o radial do carpo e o palmar longo, e aqui podemos ver ele inteiro. Logo, se a gente tirar aqui o flexor superficial dos dedos, podemos ver mais medialmente o flexor profundo dos dedos. Ele realiza a flexão da parte mais distal das falanges. E do lado dele, na parte mais lateral, temos o flexor longo do polegar, aqui. Se a gente tirar esse par de músculos aqui, temos o pronador quadrado, aqui, e o pronador redondo. Também temos aqui a membrana interóssea. O túnel do carpo é o lugar por onde passam os tendões dos flexores dos dedos e o nervo mediano, aqui. Especificamente, passam por aqui os 4 tendões do flexor superficial dos dedos, os 4 tendões do flexor profundo dos dedos e o tendão do flexor longo do polegar, além do nervo mediano, certo? E por cima dele, do túnel do carpo, temos o retináculo dos flexores. Aqui nessa peça cadavérica podemos ver melhor ele aqui. O retináculo dos flexores. Entre aqui a região tenar e a hipotenar, certo? No compartimento posterior temos os músculos extensores. Porém, tem uma exceção, que é o músculo braquiorradial, que a função dele é fazer a flexão do antebraço. Ele é inervado pelo nervo radial, ao igual que todos os outros músculos desse compartimento. E começando aqui por ele. Ele se insere na região lateral do húmero e vai até o rádio. Logo temos o extensor radial longo do carpo, aqui, e extensor radial curto do carpo, que passa por baixo dele aqui. Também temos o extensor dos dedos, aqui, que ele tem duas fibras separadas, que uma é o extensor do dedo mínimo e a outra o extensor do dedo indicador. Aqui na peça cadavérica podemos ver melhor o extensor do dedo indicador aqui, se a gente seguir o tendão dele, vemos que vai até o dedo indicador, e do dedo mínimo, que vai aqui. Se a gente seguir ela, vai até o dedo mínimo. Logo, mais medialmente, temos o extensor ulnar do carpo. Aqui em cima temos o músculo ancônio e aqui temos os músculos que fazem a abdução e a extensão do polegar. Então, mais lateralmente,
temos o abdutor longo do polegar, aqui. Paralelo a ele temos o extensor curto do polegar. E aqui, meio que acompanhando o extensor do dedo indicador, temos o extensor longo do polegar. Aqui podemos ver melhor o extensor longo do polegar, certo? Aqui, extensor do dedo indicador e passando por baixo dele, né, no mesmo sentido, o extensor longo do polegar. Aqui. E de novo aqui, abdutor longo do polegar e extensor curto do polegar. Tá? Aqui também temos o retináculo dos extensores, certo? Como temos retináculo dos flexores, também tem retináculo dos extensores. Nessa peça em que foi retirada o extensor ulnar do carpo e o extensor dos dedos, podemos ver melhor aqui o abdutor longo do polegar, novamente, bem rente a ele, o extensor curto do polegar, aqui, e o extensor longo do polegar, certo? E aqui está o extensor do dedo indicador, tá? Que a origem dele é bem próxima à do extensor longo do polegar, aqui. Lembrando que os tendões desses três músculos aqui, do abdutor longo, extensor curto e extensor longo, formam a tabaqueira anatômica, certo? Aqui podemos ver também o músculo supinador. Nessa peça cadavérica, para ver ele, a gente teria que dissecar aqui os extensores radiais do carpo, tá? E aí a gente veria o supinador. Aqui também podemos ver melhor o retináculo dos extensores. Agora, falando um pouco sobre a correlação clínica, vou começar comentando sobre a lesão do nervo mediano. Geralmente, o paciente chega com esse sinal, que é o sinal da mão em bênção. O nervo mediano, lembrando, ele inerva a grande maioria dos músculos flexores do antebraço, tá? Por isso ele não vai conseguir fletir os 3 primeiros dedos aqui. Por isso chega com o sinal da mão em bênção, né? Porque parece uma bênção aqui, ele só consegue fletir aqui os 2 últimos dedos. Sobre a sensibilidade tátil, essa é a região acometida pelo nervo mediano, aqui. Por isso, no exame físico, a gente vai testar essa extremidade aqui do dedo indicador, tá? Se ele não sentir, provavelmente tem uma lesão do nervo mediano. E para testar a parte motora, a gente pede para ele fazer a apreensão do polegar com o dedo indicador, dessa forma aqui. Nos pacientes com suspeita de lesão no nervo ulnar, geralmente eles vão estar com o sinal da mão em garra, certo? Eles só vão conseguir fletir os 3 primeiros dedos, dessa forma, sobrando o 4º e 5º dedo. Daí parece que a mão está em garra, né? Lembrando que os músculos que são inervados pelo nervo ulnar são o flexor ulnar do carpo e a parte medial do flexor profundo dos dedos, tá? Além dos músculos intrínsecos dorsais dos dedos, aqui que já vou comentar no exame físico. Essa região sensitiva, acometida por esse nervo, aqui, parte mais medial da mão, certo? Por isso, no exame físico, a gente vai testar a parte mais medial aqui do dedo mínimo, tá? E no exame físico, vamos pedir para o paciente fazer a abdução aqui dos dedos, já que o nervo ulnar faz a inervação dos abdutores dorsais do dedo e o paciente não vai conseguir fazer isso se tiver lesão nesse nervo. Por último, temos a lesão do nervo radial. Geralmente, o paciente chegará com o sinal da mão caída, certo? Porque não tem nenhum músculo do compartimento posterior para fazer a sustentação do carpo, nem dos dedos. Por isso vai ter a mão caída, não vai conseguir levantar essa mão. Lembrando que o nervo radial inerva todos os músculos do compartimento posterior, todos os flexores do carpo e dos dedos. Na parte sensitiva, ele inerva essa região aqui da mão, região dorsal e mais lateral. Por isso, no exame físico, vamos testar a sensibilidade aqui, praticamente na tabaqueira anatômica, certo? E para testar a parte motora, vamos pedir para ele fazer o joinha,
para testar aqui o abdutor e os extensores do polegar. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só mandar no comentário e estou à disposição. Até mais.